Você não tem um gênio forte, você tem uma ferida aberta, disfarçada de personalidade forte. Durante anos, você sustentou essa máscara pesada, explodindo em raiva, machucando às vezes quem você mais ama e dizendo que é apenas o seu jeito. Mas hoje, Deus decidiu rasgar essa máscara ao meio. Chegou o dia de encarar de frente a verdade que você sempre evitou. E isso vai doer. Vai mexer profundamente em lugares que você nunca quis visitar. Mas essa dor é o início da cura que transformará radicalmente a sua vida emocional. Que bom que você está aqui no colo do Pai. Hoje nós temos algo incrível para celebrar. Nós somos mais de 1000 vidas conectadas nesse canal. Não são apenas números, são histórias sendo transformadas diariamente por Deus através deste projeto. E você faz parte disso. Cada inscrição significa esperança restaurada, fé renovada e corações curados. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, fazendo parte desses primeiros 1000 inscritos, que são apenas o começo de um grande mover de Deus. Se você ainda não é inscrito, clique agora mesmo e venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Acredite, a próxima história transformada pode ser a sua. Chegamos ao terceiro dia da série Corações Feridos, Almas em Reconstrução. Como vencer marcas do passado com Deus. E hoje nós vamos confrontar algo que pode estar escondido bem fundo em seu coração. A raiva reprimida e você sempre mascarou com um rótulo de personalidade forte. Você já se perguntou de onde que vem realmente essa irritação constante, esse pavio curto, essas explosões de raiva que ferem tanto e que machucam você e aquelas pessoas que você ama? Talvez você esteja evitando encarar o que tem por trás dessa fachada. E por trás disso, por trás dessa aparência forte, pode existir uma dor emocional não resolvida. Geralmente é assim. No final do vídeo, nós queríamos que você participasse de uma enquete que nós vamos colocar sobre esse tema. Não deixe de ativar as notificações para você receber os conteúdos que nós compartilhamos aqui. Hoje é o dia em que você vai entender como Deus quer que você lide com raiva reprimida. A raiva não é algo que Deus espera que você esconda ou então negue, e sim que você aprenda a controlar sabiamente. E não é fácil. A Bíblia deixa isso muito claro lá em Efésios 4, de 26 a 27. Quando vocês ficarem irados, está lá na palavra, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Perceba que a palavra, ela não condena você por sentir raiva, mas ela te faz um alerta. Se essa raiva não for tratada imediatamente, ela abre um espaço para influências espirituais destrutivas. A raiva reprimida, ela é um terreno fértil para o inimigo agir em nossas vidas. Lá em Tiago existe um complemento e uma exortação poderosa. Em Tiago 1, 19 e 20 diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus sabe que emoções reprimidas, especialmente a raiva, corroem a alma da gente, destroem relacionamentos. Hoje, Deus quer libertar você desse ciclo destrutivo. Nunca vivemos tempos tão difíceis para manter equilíbrio emocional. Existe pressão no trabalho, conflitos familiares, relacionamentos superficiais, muita carga de rede social, de relacionamento social. Nós vivemos sempre à beira da exaustão, sempre ali na beira da explosão, tentando manter o controle enquanto a gente esconde uma raiva que vai se acumulando no fundo da nossa alma. Talvez você esteja exatamente assim, fingindo que está tudo sob controle,
quando na verdade tem algo muito profundo e doloroso que a gente simplesmente não quer enfrentar. Agora eu queria te convidar para refletir um pouquinho. Será que você já perdeu ou afastou alguém importante por não conseguir controlar sua raiva? Você está acostumado a reagir impulsivamente e depois se arrepender do que disse ou então do que fez? Você percebe que muitas vezes fere as pessoas que mais ama justamente nos momentos de maior tensão emocional. Você já tentou mudar sozinho isso, mas continua repetindo os mesmos comportamentos explosivos? Você reconhece que a sua raiva talvez possa estar escondendo uma dor antiga que você talvez nem queira mexer com isso agora? Pergunta mais importante hoje que nós devemos nos fazer é se estamos prontos para admitir que essa raiva reprimida existe e que Deus precisa iniciar um processo de cura emocional e espiritual para que isso seja, primeiro, controlável e que depois isso surta efeitos benéficos da nossa vida. Muitas pessoas hoje carregam um peso terrível. Elas acreditam que são más, incapazes ou espiritualmente fracas por conta dessa raiva que sentem. Mas eu quero que você entenda algo. Sentir raiva não faz de você uma pessoa ruim. O verdadeiro perigo disso está em negar que você sente isso ou reprimir isso até que essa raiva se torne destrutiva. A nossa cultura hoje de passação de pano tenta normalizar essas explosões. Diz, o Luizão tem um gênio forte, né? Isso é uma característica, mas isso não é verdade. Por trás de uma fachada aparentemente forte, existe uma dor emocional que muitas vezes não foi tratada e que muitas vezes não foi sequer enfrentada. Talvez seja uma rejeição antiga, um abandono, uma injustiça, uma sensação de abandono, uma sensação de injustiça, às vezes sofrida na infância, às vezes um fracasso que eventualmente você nunca tenha conseguido superar, ou então uma ferida que você acabou enterrando ali tão fundo que você não quer mexer nisso mesmo. A questão é que nós precisamos entender algo importante. Aquilo que a gente sente como raiva no presente pode estar diretamente conectado com dores ou rejeições do passado. Psicologicamente está comprovado que feridas emocionais antigas, não resolvidas, continuam influenciando as nossas emoções, especialmente a nossa raiva. Muitas vezes, quando a gente explode de raiva, nós não estamos reagindo apenas a um momento presente. Nós estamos expressando algo que vem lá de trás e que foi ativada novamente por um evento, por um gatilho, por algo que aconteceu agora. Biblicamente falando, isso também é uma verdade. Em Hebreus 12:15, somos alertados sobre as raízes da amargura, feridas emocionais que são profundas e que ficam ocultas e não tratadas. Mas com o tempo, elas brotam, trazendo sofrimento, contaminando relações e nos afetando. Deus deseja então tratar exatamente essas raízes profundas que hoje estão gerando explosões de raiva e conflitos. Deus hoje está colocando o dedo exatamente nesta ferida que nós tentamos evitar. Porque Deus nos ama e nos ama tanto a ponto de não querer deixar que nós fiquemos presos nesse ciclo que só acaba trazendo sofrimento e culpa. Quando nós reprimimos a raiva, ela passa a nos controlar silenciosamente. Ela vai nos destruindo ali aos poucos. Ela vai acabando com a nossa autoestima, com nossos relacionamentos. É como se fosse um veneno lento, oculto, silencioso, mas destrutivo. A boa notícia é que existe cura, existe esperança, existe libertação completa. Isso vai começar no reconhecimento e na admissão com coragem e com sinceridade diante de Deus desta dor, desse problema. Muitas vezes nos escondemos atrás disso, mas encarar essa dor
é o primeiro passo decisivo para a cura emocional. Chegou um momento da sua vida de deixar para trás o que realmente precisa ficar para trás. Chegou o momento decisivo da sua vida. Hoje, Deus trouxe uma luz em algo que pode ter acontecido com você e que hoje você tem evitado, mas que por trás do que você chama de gênio forte, existe uma dor antiga, talvez um trauma emocional, ou então uma rejeição que foi guardada ali silenciosamente por anos. Talvez até hoje você nunca tenha conseguido admitir a origem dessa raiva, né? Preferido acreditar que simplesmente nasceu assim, explosivo, impulsivo. A questão é que não precisa ser mais desse jeito. Você não precisa mais carregar essa dor sozinho, nem continuar reagindo aos outros com raiva. Você não precisa se envergonhar disso. Você não precisa se sentir culpado por isso. Deus deseja que você tenha uma vida emocional equilibrada, saudável, transformada. E para isso é fundamental que você tome agora uma decisão muito clara e muito prática. Tire alguns minutos sozinho, você e Deus. E escreva ali com sinceridade num pedaço de papel cada momento que você perdeu o controle nos últimos tempos e explodiu em raiva. Faça uma análise das últimas explosões que você teve, sem pressa. Olhe para essa lista. Você deve lembrar dos rompantes, das explosões. É normal que isso aconteça. Você tem que lembrar, porque foram momentos que você saiu do sério. Escreva ali, sem pressa. E ao olhar para essa lista, tente identificar o que pode haver por trás dessas explosões. Pergunte ao Espírito Santo, qual é a dor real que eu estou escondendo atrás desse comportamento? Qual é a rejeição, a ferida emocional ou a lembrança dolorosa que até agora eu nunca quis enfrentar? Sabe aquela coisa de eu preciso realizar, eu tenho prazo para entregar, está tudo precisando ser feito para ontem? Até isso esconde uma ferida, esconde a falta de confiança na providência do teu melhor amigo. Então, ao identificar essa dor, ao identificar esta ferida, nesse exercício, entregue diante de Deus isso em oração. Não esconda nada. Faça essa autoanálise. Não tente justificar nada para Deus. Seja totalmente honesto e seja vulnerável diante de Deus. Porque cura espiritual genuína só acontece quando você abre completamente o coração, sem reserva, sem máscara, permitindo que Deus entre onde dói. Hoje é o dia de abandonar de vez essa fachada de personalidade forte e aceitar a restauração emocional que Deus quer realizar em você. Vamos parar agora mesmo de reagir com agressividade ou com impulso. Vamos começar a responder de forma consciente, com sabedoria espiritual, pedindo ajuda de Deus em cada passo desse caminho. Escolha uma nova história. Decida abandonar o peso do passado e abraçar a promessa de cura emocional que Deus já preparou para você. Esta aqui, agora, hoje, é a sua oportunidade para fazer isso com leveza e com paz interior. Empurrar isso para frente só vai fazer com que você continue desgastando mais relacionamentos, estragando mais a sua saúde, comprometendo mais as circunstâncias e as pessoas que envolvem você, restringindo mais as pessoas que convivem e que ainda te toleram. Portanto, eu te convido agora a fechar os seus olhos comigo. E nós vamos juntos fazer essa oração que precisa mudar a sua história emocional e espiritual. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu confesso que tenho escondido a minha ira, a minha raiva por muito tempo. Eu tenho fingido que está tudo bem. Eu apelidei isso de personalidade forte. Dei nomes para comportamentos de rompantes, de ira, que tem um nome só. E este nome chama-se raiva. Eu guardo dentro de mim um coração muitas vezes inundado na ira. Reconheço que não tenho muitas vezes conseguido controlar essas emoções sozinho.
E, portanto, eu preciso realmente da tua ajuda. Porque eu preciso transformar essa raiva reprimida em sabedoria espiritual. Eu preciso transformar essa raiva reprimida em equilíbrio emocional. Revela-me claramente, Senhor, qual dor emocional eu estou escondendo. Se é falta de confiança em Ti, se é medo do futuro, o que tem realmente por trás disso? E te peço, Pai, para curar-me profundamente hoje. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, todo esse comportamento, toda essa ira que guardo dentro de mim, confiando em Tua promessa de restauração. É o que pedimos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meu irmão, se você estava irado, precisa entender que não dá mais. Isso te custa caro emocionalmente. Isso te custa caro fisicamente. Sua saúde tem pago esse preço. Mas eu queria te fazer outra pergunta. Você já sentiu tanta vergonha que preferiu guardar segredo? Você já carregou ali algum peso emocional tão grande que nunca teve coragem de falar sobre esse peso com ninguém? Amanhã nós vamos encontrar a libertação para isso. Você sabe e deve conhecer pessoas que são profundamente envergonhadas. Pessoas que carregam pesos emocionais tão grandes que não conseguem trocá-los, entregá-los, abordá-los com ninguém. Então não perca o próximo vídeo de amanhã, porque essa série realmente se propõe a ministrar sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, cura e transformação. Ative as notificações e prepare-se para viver uma mudança profunda e real em sua vida emocional e espiritual. Nos vemos amanhã. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.